Agora, falando rapidamente sobre eleição 2026, presidente, o senhor aí como a maior liderança da direita no Brasil, hoje está inelegível, claro que essa situação pode ser revertida. Nesta semana o senhor concedeu algumas entrevistas a alguns veículos de comunicação falando aí de possíveis nomes à mesa para a sucessão presidencial, então gostaria de ouvi-lo nesse respeito. Quem seria o nome caso a sua inelegibilidade não seja revertida até 2026. O senhor citou alguns nomes, citou o nome dos seus filhos, Flávio Eduardo Bolsonaro, também da sua mulher Michele Bolsonaro, que está aí, inclusive, no retrato atrás de vocês. Queria ouvi-lo, se o senhor tivesse que escolher hoje um nome, quem seria? Olha, a CNN me entrevistou 40 minutos, completou agora 24 horas, mais de 500 mil visualizações na CNN. Eu não citei nenhum nome. Eles que falavam o nome. Eu não citei nenhum. Eu não disputar a eleição por estar inelegível por essas acusações, isso é negar a democracia. É o nosso... Que nome em inglês lá? Lawfare. É o ativismo judicial decidindo nas eleições. Quem tem que escolher quem é o chefe dele é o povo. Não é um juiz do Tribunal Superior Eleitoral. Ele se reuniu com embaixadores, inelegível. Esperou mudar 2, ou lá são 7, né? 2 na indicação do Executivo. Ele que botou, na verdade, indicou, da lista tríplice indicou 2 e foi para votação. Ele usou a estrutura do 7 de setembro. Não é verdade. Eu não disputar eleições por causa dessas acusações é uma negação da democracia. É o que o Maduro fez na Venezuela. Tornou inelegível, porque lá são 15 anos, as duas maiores oposição a ele. Até digo, né, o Daniel Ortega, da Nicarágua, está sendo mais corajoso. Lá não tem inelegibilidade. 7 na cadeia. Aqui é a mesma coisa. Se me botar na cadeia, abuso de autoridade. Qual a acusação? Até tenho desafiado uma grande rede de televisão, né, que tem perdido audiência. Eu falo, olha, 2 horas comigo, 8 das 10 da noite, ou até meia-noite, se quiserem, vão ter a maior audiência da história, e a gente vai discutir esse assunto. Vocês me acusam, eu quero 30 minutos para falar das potencialidades do Brasil. Para falar do Vale do Rio Cotingo, lá em Roraima, para falar da Renca, no Pará, né, para falar no Rio Paraná sobre a nova rota de drogas, por aí, como deve fazer, do meu relacionamento com os Estados Unidos, o que fazer com o Fernando Noronha, é uma região estratégica, é mostrar que países do mundo cada vez mais estão entrando aqui, se passar na Câmara, que já passou no Senado, comigo, junto com o Lira, conseguimos segurar na Câmara. Venda de terra para estrangeiros é o fim do Brasil, e vocês sabem quem é que vai comprar o Brasil. Nós sabemos o que tem que fazer. Sabemos de quem devemos nos aproximar. Temos a nossa autonomia, tá? Nós realmente prezamos pela nossa soberania. Mas quando eu converso, por exemplo, conversava com o governo americano, eu sabia que o PIB deles é 14 vezes maior do que o nosso. Então não é de igual para igual. Como o Lula falou agora, eu não quero brigar com os Estados Unidos. Ô bebê, você não quer brigar com os Estados Unidos? Você não vai invadir Porto Rico, como o Maduro acabou de propor para você, para tomar Porto Rico e Estados Unidos? Até deu o nome do batalhão. Ô fanfarrão, você não responde, não fala nada, ô fanfarrão? A nossa política externa, essa desgraça que está aí. Uma vergonha. Não foi convidado para a posse do Trump. Você não vai ser convidado, você vai ser convidado só para velório de ditador, como você foi do Fidel Castro lá atrás, mas ninguém. Quem quer conversar contigo? Só ditadores do mundo todo. Zelensky acabou de dar uma no meio dele. Zelensky acabou de dar uma no meio da moleira, né? Meu pai falava pau na moleira. No meio da moleira tua. Você falou que ia resolver o problema da guerra tomando cerveja. Que vergonha falar isso aí. Eu detesto Lula, mas, pô, fico com vergonha, pô. Desce outra cerveja. Ele e o Putin tomando cerveja. Eu tive 3 horas conversando com o Putin. Algumas coisas eu posso falar, outras não. Mas é um cara diferente, pô. Não vou elogiá-lo nem criticá-lo. É o teu país. E eu fui lá atrás de fertilizantes para o nosso agro.
que se não fosse negociar, como a guerra estava na iminência de acontecer, não teríamos fertilizante aqui. O agro ia perder a sua produtividade. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Os preços aqui explodiam aqui no Brasil. O agro, que é o nosso orgulho, viu, Lula? Você fala que eles são fascistas, né? Você nem sabe o que é fascista, ou mente sobre o que é fascista. Mas sem o agro, complica a situação no Brasil. Você pode se abster de muita coisa, mas de encher a barriga, não. E fizeram a nossa parte. Deu 30 dias, chegaram quase 30 navios aqui de fertilizantes. Então, comandar um país não é fácil. O que eu me considero, quando citou aí nomes, né? Vários nomes citou. Citou Ratinho, citou Caiado, Zema, Tarcísio. Eles falaram em Flávio, falou Eduardo, falou em Michele. Então eu fiz um comentário em cima disso. Quando foi da Michele, teve o Paraná Pesquisa por 2 vezes, a Michele está ali quase na margem de erro para o Lula. É um nome, bom nome, é um nome. Daí eu falei, olha, só se eu for chefe da Casa Civil. Daí pronto, daí foi o prato feito para a imprensa. Igual a Dilma, quando mandou o Bessias entregar lá o termo de posse para o Lula, se ele for preso e falar que é ministro. O Bolsonaro quer fugir do Supremo. Pô, você tem certeza que a Michele seria eleita? A Michele quer ser candidata? Vocês falaram, perguntaram, eu falei. Mas tivesse falado Augusto Nunes candidato, Alexandre Garcia, eu falaria alguma coisa. Eu falei. Agora, todo respeito, né? Com todos aí que estão falando, eu sei que pessoas mais inteligentes do que eu, um montão por aí. O Tarcísio é uma cabeça fantástica, baita de um gestor. Está no estado que tem a maior densidade demográfica do Brasil. Está fazendo um excelente trabalho em São Paulo. Mas tem que ver como é que ele fica perante o Lula, por exemplo. Como é que fica? Ele tem entrado no Nordeste? Não tem? Vai precisar de alguém estar à frente dele? Não vai? Está aí na frente. Agora, eu tenho um sonho de voltar a comandar esse país. Eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo meu Brasil. E tenho conhecimento. E digo, se eu vier candidato, se o povo me der, nós temos 54 vagas para o Senado, contando com o partido, aliás, me der 40, na Câmara, der metade para o PL, a gente resolve os problemas, pô. Dentro das 4 linhas, que tanto critico, né? O cara critica, ele falou 4 linhas, e fala um palavrão. Você faria o quê no meu lugar? O cara não fala. O cara não fala. Devia ter feito isso ou aquilo. Tá, feito como? Quando se fala em crítica. Crítica é eu falar que o Augusto Nunes, por exemplo, estava jogando futebol e na ponta direita e é um perna de pau. Tá? Quem eu botei no lugar? No lugar do Augusto Nunes. Eu vou botar quem para jogar lá no lugar dele? O Piotr, né? Não dá, o Piotr é pior do que ele. Então você tem que ter uma alternativa, não é só criticar. É que eu disse agora há pouco, tem garoto dando pancada em mim sobre questões ideológicas, mas quando eu conheci a ação do Lamarca no Vado Ribeira, na minha cidade, Eldorado Paulista, 8 de maio de 1970, nem o pai desse garoto era nascido ainda. E querem mais prova que eu estou com o povo? Eu podia estar do outro lado. Eu podia estar me comportando como o Rodrigo Pacheco. Não ia ter problema nenhum. Não ia estar preocupado se a PF vai estar na minha porta amanhã cedo ou não. Não estaria. Zero. Presidente, eu preciso... Agora, eu pretendo resgatar a democracia em nosso país. Perfeito. Já ultrapassamos 143 mil telas. O senhor mencionou a outra emissora que bateu 500 mil visualizações. Tenho certeza que essa entrevista vai superar as 500 mil visualizações, com toda certeza. Eu preciso encerrar essa entrevista. Se o senhor quiser deixar um recado final aqui para a nossa audiência de Oeste Sem Filtro, por favor. Acreditem, não jogue a toalha. Não vai ser fácil a gente recuperar o espaço perdido. Até há pouco tempo se achava que PT e PSDB eram oposição, viram que não é. São as 2 lâminas da mesma tesoura. O país é um Brasil fantástico, dá para resolver. As coisas mudam. Não seja isento, decida. Não quer votar em mim? Vota no outro cara, tudo bem. Mas não fique em cima do muro. Se você não tem algo melhor, se não tem uma canoa
velha, igual eu, para atravessar o rio, não toque fogo na canoa, que a piranha vai te comer no toco de bananeira ou nadando. Eu te salvo da piranha. Até essas jovens lideranças estão por aí, várias lideranças. É o Zuco do Rio Grande do Sul, é o Gai aqui, é o Nicolas. Tá? É tanta juventude por aí aparecendo. É o Tarcísio, que é um pouco mais velho, mas é jovem na política. Eles vão se moldando, vão se preparando para substituir a gente. Pô. E a gente tem como sair desse buraco. Se nós nos entregarmos, só tirar pedra, vai ficar pior para todo mundo. E olha, vocês estão vendo agora a política do Trump. Está tirando de lá os ilegais. Você não vai para lá. Você vai ter que pegar a tua canoa, né, que a minha vai estar quebrada, e tocar em direção à África. Para buscar uns dias melhores na África. Porque você não vai aqui para o interior, aqui onde os bandeirantes foram do passado, né? Procurar os países aqui do lado aqui, que você não tem espaço para todo mundo. Nós somos 220 milhões de habitantes. Olha o que está acontecendo em Pacaraima, Roraima, com os venezuelanos. A gente não quer isso para nós. As mulheres chegam lá, muitas abusadas no seu percurso a pé, fugindo da ditadura venezuelana que o Lula apoia. Que o Lula foi lá fazer campanha para o Chávez lá atrás e para o Maduro também. Dá para mudar. E uma passagem bíblica que eu sempre cito, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Busque conhecimento, que nós venceremos essa guerra. Quero me permitir aqui 30 segundinhos também para finalizar essa grande audiência, né? Acho que o recado principal que eu deixo é que eu nunca imaginei que quando eu comecei a fazer esse trabalho de relação internacional, lá em 2018, ainda na transição do meu pai, quando eu viajei para os Estados Unidos, para Nova York, Miami e Washington, com o Felipe Martins, né, o Coimbra, começando a dar o recado para vários fundos de investimento, principalmente que o Brasil tinha mudado, eu nunca imaginei que a gente estaria nesse ponto, trabalhando pela liberdade, né, de outras pessoas, pela possibilidade da gente ter uma democracia, porque sem oposição não existe democracia. Pode ter certeza, cada vez mais os Estados Unidos está, sim, consciente do que está acontecendo no Brasil, e o recado de que não é democracia um país onde o líder das pesquisas não pode concorrer, tal qual ocorre, por exemplo, com a Maria Corina Machado, lá na Venezuela, ou a Janine Áñez, que o presidente falou aqui da Bolívia, ou os outros 7 opositores ao ditador Ortega que estão presos na Nicarágua, esse olhar será lançado para o Brasil. E eu finalizo. Trump, por exemplo, já deu um bom efeito aqui no Brasil. Vocês conseguem imaginar autoridades brasileiras banindo novamente o X, a rede X, o antigo Twitter, sendo que agora a Meta, Facebook, Instagram está copiando as políticas do X e todos eles, incluso ali o CEO do Google, YouTube, todas as demais redes importantes, TikTok, estiveram na posse de Donald Trump. Certamente não vai ser mais difícil, né, fazer esse tipo de coisa de república de bananas, né, com relação às redes sociais. Tendo liberdade de expressão, nós chegaremos lá porque a verdade está do nosso lado.